usuário de Cloud Code há 2 semanas, eu tenho algumas opiniões que já mudaram em relação ao primeiro vídeo que eu fiz de 1 semana que eu estava usando o Cloud. Algumas coisas eu tenho gostado mais, mas outras de fato, eu acho que eu estava muito com os olhos brilhando da primeira opinião, como de fato o Cloud Code ele entrou na minha rotina, se eu tô conseguindo usar ele direto, se não, se é alguma coisa que eu uso esporadicamente, é um pouco de tudo isso que eu quero falar pra você. E lembrando que eu sou um editor de vídeo, não sou um programador, nunca gostei de fuçar muito sobre isso, então é uma Cloud Code na opinião de quem está usando a ferramenta de uma maneira leiga. E a maioria das vezes quando eu uso é na linguagem normal, na linguagem natural, até porque não sei nada de código, então poucas vezes eu tenho pegado e visto alguns vídeos no YouTube e tipo, colhe o código tal e fale assim e tal, e aí eu tento fazer algumas coisas, mas sou bem leigo do assunto. E eu preciso começar tirando o elefante branco da sala, que é o seguinte: no vídeo passado, eu relatei como eu achei muito bom o fato de eu dar o comando e ele executar coisas dentro do meu computador. Isso de fato continuo achando fantástico, mas eu tenho de fato usado isso no dia a dia? Não tanto. Por quê? Porque tem uma coisa que tem me incomodado, é o tempo que leva para ele executar algumas funções. Eu falo disso também no vídeo passado. Às vezes ele vai demorar um pouco para fazer, mas ele faz. Talvez por eu estar usando um MacBook, no caso eu tenho uma tela só para trabalhar, eu até tenho uma segunda, mas não é em todo lugar que eu consigo colocar e tal, como é mais em casa, e às vezes eu preciso editar fora de casa, em alguns outros lugares, então nem sempre eu tenho acesso à segunda tela. E quando eu peço para o Cloud Code ou Cloud Coworking executar alguma coisa, ele congela toda a tela, ou seja, tu não pode mais usar o computador para nada. Então isso é bom se, por exemplo, eu quero comer, quero fazer um lanche, quero fazer alguma coisa que não seja no computador, eu executo alguma função e saio, eu deixo ele trabalhar, ele vai ficar ali 30 minutos, 40 minutos fazendo isso. Mas se eu preciso fazer alguma coisa com muita agilidade e aquilo ali vai me demorar 30, 40 minutos de eu não poder colocar a mão no computador, isso tem sido ruim. Então, tipo assim, eu acho muito massa essa função dele fazer por mim, porém, tipo, cara, ele tem demorado muito e não é como se a minha máquina fosse fraca. Eu tenho um MacBook Pro M5, é um computador que faz menos de 1 ano que foi lançado. Então, pô, ele deveria rodar muito melhor na minha concepção. Mas ele não tem me agradado tanto quanto eu achei que usaria isso direto e tal. Um ponto, numa função, por exemplo, que eu fiz o Cloud Code fazer e que ele fez de modo perfeito, porém ele demorou muito mais do que eu faço em outros softwares. Vou dar um exemplo aqui para você entender do que eu tô falando. Ao começar a usar o Cloud Code, o Cloud Cowork, eu também quero fazer uma migração pessoal como editor de sair do Premiere para o DaVinci. Por quê? Por N motivos, mas o principal dele é que eu não uso tudo que eu tô pagando do pacote Adobe. Então, para mim, pagar mais de R$ 200 por mês, sendo que o DaVinci é gratuito, e eu consigo executar quase tudo que eu consigo no Premiere, para mim, pô, excelente. Então, não preciso pagar mais de R$ 200 por mês para usar o Premiere. E por isso eu tenho pedido para o Cloud executar algumas coisas dentro do DaVinci que eu sei que ele não tem de forma nativa. E o exemplo disso, que é a legenda de vídeos. E aí, cara, você tem que usar um plugin. Eu aprendi até aqui pelo YouTube a usar o AutoSubs, que eu consigo baixar e aí ele legenda, mas ele só faz a legenda, ele não faz o corte do vídeo baseado na legenda. E aí, cara, isso me demora muito. Essa semana agora que passou, nessa segunda semana que eu estou usando o Cloud, eu tô fazendo a gravação de um curso. Esse curso tá sendo bem extenso. Essa semana a gente gravou mais de 4 módulos, praticamente 10 aulas em cada módulo, assim. Só que eu já tô botando na timeline, depois da gravação, já pra ver como é que fica, tirando alguns erros e tal, eu já tô fazendo isso. Pelo DaVinci, quando eu pedi pro Cloud tirar os espaços e tirar os erros e colocar tudo cortadinho ali certinho, ele demorou mais de 1 hora usando meu computador. Ele levou muito tempo para fazer uma coisa que no Premiere é menos de 3 segundos. Tipo, a diferença de tempo entre usar o DaVinci gratuito, porém, claro, né, você tem que ter a conta paga do Cloud Code para você conseguir executar ele dentro do computador, mas o que eu quero dizer, o software de edição gratuito do DaVinci, cara, o Premiere eu fiz isso num clique. Eu fui lá, selecionei os espaços, né, selecionar todos os espaços, selecionei o tempo do espaço que eu queria e cliquei excluir. Pum, pronto. Agora eu só tenho que ouvir, então é muito mais rápido eu ouvindo ali, excluindo os erros, do que eu pedir para o computador e ele demorar 1 hora. Então, só que o meu volume
de produção era muitos, né? Como eu falei, são quase 40 aulas, né? Porque são 4 módulos, quase com 10 cada um. Então é muita coisa, é muito volume. Cara, eu não tenho como deixar o computador ligado 40 horas editando sozinho, entende? Pra possivelmente ainda acontecer algum erro, alguma coisa. Eu vou gastar muito menos tempo fazendo isso na mão no Premiere. Então eu achei que eu ia conseguir passar isso para o computador fazer pra mim, que é a ideia do que eu tô tentando fazer tudo aqui. Mas esse meu objetivo foi frustrado, então eu fiquei meio, não vou conseguir tanto assim. Mais uma coisa que eu tenho continuado a fazer na hora do backup. Então, por exemplo, estou lá conversando ainda no set da filmagem, coloquei o cartão no meu computador e eu falo pro Cloud, ó, esses arquivos agora você tem que usar a pasta X, você tem que usar a pasta X, você tem que usar nessa aba em brutos e eu descrevo tudo certinho e ele já faz pra mim essa cópia e os backups no Drive e tudo mais do jeito que eu pedi, sem eu precisar estar ali. Então enquanto eu tô ou já captando a próxima em um outro cartão, ou eu tô preparando o próximo set, o próximo cenário, conversando, tomando um café, aí deixo o computador executando, pra mim é excelente. Que é um backup que obviamente foi muito mais rápido do que a edição, que levou praticamente 1 hora. E o backup ele leva poucos minutos. Então quando eu preciso usar o computador de novo, ele já tá livre. Então isso pra mim tem sido a principal diferença. Eu achei que eu iria usar mais o Cloud do que eu de fato estou usando. Mas talvez eu tenha achado poucas funcionalidades também, que até você pode me dizer um pouco melhor colocando aqui nos comentários de que maneira você tem usado pra talvez eu fazer um teste e colocar isso no meu sistema também. E esse por enquanto tem sido a única coisa que eu não consegui ainda desinstalar o Premiere do meu computador, porque das legendas e o modo de corte é muito mais rápido eu fazer uma videoaula, eu pegar o corte dali para finalizar com o DaVinci. Eu já preparei todo o meu workflow, inclusive os atalhos, até melhorei alguns atalhos que eu tinha, que eu falei, cara, realmente não tem porquê, eu mudei um pouco, fui pro DaVinci, coloquei animações de letters lá, muito legal, que eu também achei aqui pelo YouTube. Então eu já consegui passar 90% do meu workflow para o DaVinci Resolve. Mas no Premiere, ainda essa função da legenda automática e do jeito que eu consigo cortar o vídeo baseado na legenda, então eu posso simplesmente arrumar a legenda e ele faz o corte conforme eu acabei de corrigir ele, de isso em 3 segundos, coisas que no DaVinci Resolve eu preciso pedir pro Cloud Code fazer, eu ainda não consigo desinstalar o Premiere. E isso pra mim é o que ainda me deixa frustrado. Sinceramente, eu não sei como é que funciona se tem legenda automática no pago, ou se não tem. Inclusive, você pode dizer pra mim aqui nos comentários se você usa isso no seu dia a dia, se você usa só o DaVinci, como é que você faz quando você precisa um grande número de vídeos, anúncios, ads, editar muitos anúncios, muitos ads, como é que você faz a legenda no DaVinci? Porque isso tá sendo o ponto que eu ainda não consegui sair do Premiere para o DaVinci. Mas o assunto desse vídeo ainda é Cloud Code. Então, David, tá falando que o Cloud Code é perfeito, eu posso excluir todas as outras IAs e eu vou começar a colocar o meu workflow apenas na IA? Bom, para deixar bem claro que esse vídeo aqui eu tô falando sobre IA com edição de vídeo, ou melhor, IA na edição de vídeo. Então, tudo que eu tô falando de IA aqui, ó, aquelas que eu uso, que eu não uso, aquelas que eu já testei, até em questão comercial, posso trazer um outro vídeo aqui, quais que eu uso, né, pro comercial da minha produtora. Não, eu acho que não dá pra usar só ela, apesar do Cloud já ter bem completo na questão também com o Cloud Code e o Cloud Coworking, mas tem coisa ainda que eu uso muito Gemini, por exemplo, essa semana também eu precisava editar alguns reels, que precisava colocar algumas imagens, então o Gemini na geração de imagem com os prompts tá absurdo, assim, eu uso, mas eles têm coisas que ainda o ChatGPT, pra mim, em questão de linguagem, dá um banho no Cloud, só que essa função de executar no computador é ainda o que me faz deixar o Cloud ainda muito, é uma opção, eu não posso simplesmente ignorar, entendeu? É uma opção muito boa para ser ignorada. Então, ainda não tem como abrir mão disso. É questão de tempo para eles verem um jeito para tornar isso mais rápido no computador. Saiu algumas novidades que agora o Cloud Code ele pode ser utilizado pelo Telegram e pelo WhatsApp. Você fala pelo WhatsApp com o seu Cloud que está no celular. Ele está logado no computador também. Se o seu computador estiver ligado, você consegue executar no seu computador à distância. E eu acho que é isso para às vezes que vale a pena, sabe? Até num outro vídeo eu
vi um cara falou que ele tava caminhando e aí ele teve uma ideia, ele mandou um áudio no WhatsApp dele pro Claude e aí o Claude executou da casa dele. Enquanto ele tava fazendo o exercício, o Claude pegou e executou isso no computador dele. Então, para esses momentos, eu acho que o Claude, putz, isso é indispensável por enquanto, só tem ele fazendo até onde eu saiba, minha humilde opinião de um editor que não é da área tech, mas por isso que não dá pra ignorar o Claude, mas ela não é a última bolacha do pacote não. E é aqui, um usuário que tô usando há 2 semanas, acho que o primeiro vídeo eu tava bem mais encantado do que esse, mas ele não tem entrado tanto na minha rotina quanto eu achei que teria. Eu achei que ela entraria mais, só que por demorar muito e também o hábito de você tá usando ali outro, tá certo que essa semana também eu passei bem mais em gravação até do que os períodos de edição, mas vamos ver na terceira semana. Talvez eu mude de ideia ou saia mais alguma novidade, porque a cada dia tem uma novidade diferente sobre as IAs, então qualquer novidade eu trago aqui. Obrigado, eu não me apresentei nesse vídeo, mas eu sou o Davi, e se você quiser saber um pouco mais sobre edição de vídeo e a minha opinião, é só me seguir e até o próximo vídeo.